Bom dia, meus amigos. O Gustavo está em São Paulo acompanhando a sua companheira, que está passando por uma situação delicada. E como nós discutimos juntos esse artigo, ele me pediu para, em nome dele, fazer essa apresentação. E dizer que para ele foi importante realizar esse artigo, porque é exatamente uma área que ele assumiu, uma área de gestão que ele assumiu, que é a provisão de recursos mediúnicos direcionados na nossa casa. Então, com alegria que eu represento nosso irmão aqui. Bom, o que nós vamos falar aqui é exatamente aquilo que o Rafael trata no prefácio, o objetivo, a finalidade, que ele trata no prefácio da obra Luz sobre a Amazônia. Nosso objetivo não é trazer nenhuma novidade no campo doutrinário, nem dizer que a determinada atividade deve ser feita assim ou de outra forma. É apenas compartilhar o nosso aprendizado no que diz respeito à realização de atividades mediúnicas numa casa espírita. É aquele objetivo de colocar a luz onde todos possam ver, para devidamente fazerem os seus processos de análise. Aqui eu vou falar do objetivo e já da metodologia. O objetivo, então, é descrever as reuniões mediúnicas que se desenvolvem aqui na FAC. E nós vamos, então, passar pelo papel delas na estrutura de atendimento da casa, caracterizá-las com o objetivo de encontrar as características que as singularizam. E depois, então, apresentar os tipos de mediúnicas que hoje nós alcançamos serem necessárias de serem realizadas e as que estão num processo de desenvolvimento, de caracterização, de fundamentação e tipificação. E o processo de formação do médium, pois que depois de refletir sobre toda essa estrutura, nós tivemos também que adequar o processo de formação do médium aqui nas atividades mediúnicas da casa. Bom, qual o papel da atividade mediúnica? Eu lembro de um relato do nosso irmão Enio, que trabalhou muitos anos na área de assistente espiritual, quando foi inserido a atividade mediúnica como apoio à assistente espiritual daqueles que estavam vinculados às atividades de assistência da casa, o grupo de estudo do Evangelho. Dizia-me ele que o processo de melhoria daqueles que estavam sendo assistidos se potencializou. Então, a partir desse momento, dessas experiências, como nós dissemos, aqui nós temos sempre momentos de laboratório antes de nós implantarmos as atividades. Então, a partir desses experimentos, foi visto a importância da atividade mediúnica como meio, como forma de potencializar as atividades fins da casa. Dar recursos para que os objetivos das atividades fim sejam realizados de forma mais ampla. Então, a partir daí, a atividade mediúnica vem se desenvolver na casa como uma atividade meio. Então, se ela não for realizada, os objetivos da casa espírita não deixam de ser alcançados. Entretanto, na presença delas, as atividades fins são potencializadas. Esse é o conceito da atividade mediúnica, o papel da atividade mediúnica aqui na FAC. E esse processo de aprendizado se consolidou agora em 2014, quando, na mudança do estatuto, nós colocamos de forma muito ampla e objetiva a divisão das atividades que nós realizamos. Existem as atividades fins, existem as atividades especiais, que dão conta dessas finalidades especiais, que atuam de forma transversal na instituição para apoiar as finalidades específicas que são ligadas às atividades fins da casa. Ok? Esse é o contexto, então, do recurso mediúnico na casa. Então, para que a gente veja como essa atividade mediúnica pode potencializar o atingimento dos objetivos específicos da casa, nós temos que saber quais são as atividades fins. Nós temos um conjunto de instrumentos de orientação para aqueles que fazem a gestão da casa. Eu falei do estatuto no slide anterior, e agora eu estou apresentando um conteúdo das bases doutrinárias da casa. Esse foi o primeiro documento que eu estudei e continuo estudando até agora.
porque é um documento importante, bonito. Vocês vão ver que essa estrutura, ela é espelhada da Casa Bendita. No livro Luz sobre a Amazônia, vocês vão ter a oportunidade de ver isso, logicamente com as necessárias adequações pelas nossas dificuldades que o Zé Alberto bem apresentou na palestra de abertura. Então, meus amigos, todo trabalhador aqui da FAC precisa estudar esse documento. Ele é um documento importante, mas também não é muito fácil de ser entendido. Por quê? Porque para que nós entendamos ele em profundidade, é preciso que nós comecemos a reformar os nossos pensamentos. Não é de primeira que você vai olhar e vai entender na completude, porque precisa de vivência institucional para conhecer ele todo. Mas se eu trabalho em uma dessas áreas, já tenho a oportunidade de entendê-lo. E a partir do momento que eu for pairando pela casa, flutuando sobre as estruturas, vendo as formas de atendimento, eu vou ter condições de entendê-lo por completo. Como eu disse, eu comecei estudando esse documento, quando cheguei aqui, até hoje estudo, porque ele precisa realmente ter uma nova interpretação a cada passo que nós damos frente ao nosso aperfeiçoamento. Então, para vocês terem uma ideia, o que nós temos aqui nesse quadro? A primeira coluna chama Razão da Busca. Ela materializa aquilo que o Cristo nos diz, né? Diz àqueles que os procuram: que queres que eu te faça? Mediante isso, mediante a razão da busca, a motivação que traz a criatura à casa espírita, foi então sistematizado alguns blocos de atendimento pelas necessidades. Acolhimento às pessoas que chegam à casa. Para quem? Qual a faixa etária? Crianças, jovens, adultos e idosos. Direcionados fundamentalmente àqueles que são apenas assistidos à casa ou assistidos estudantes. Pois que a estrutura para atendimento dos trabalhadores ela é outra. Porque para os discípulos, ou aqueles que buscam ser discípulos, a pergunta é outra, é que buscais? Não é mais o que queres que eu te faça. Porque o Evangelho já foi apresentado para nós de forma muito intensa. Então, mediante as nossas dificuldades, ou necessidade de fortalecimento, prevenção, ou tratamento com fragilizados, a pergunta sempre deve ser: que buscais? Porque o trabalhador ele é a fonte primeira desse processo de melhoria, de fortalecimento ou de prevenção. Então, os métodos aplicados ao trabalhador são outros. Inclusive, nessa mudança estatutária, o trabalhador não é mais considerado como só ele. A nossa área de gestão é apoio ao trabalhador e à família. Pois que o primeiro compromisso nosso é com a nossa família. Então, o trabalhador a visão do trabalhador e de suas necessidades está sendo ampliada. No que diz respeito à área de situações incapacitantes, nós temos aqui, então, aquilo que as pessoas que chegam com dificuldades de manter o controle de sua vontade. Precisa do concurso de terceiros. Inquietudes comportamentais, fruto de nossas ações. Necessidades de serem reformadas à luz do Evangelho. As provas existenciais são aquelas que todos nós passamos. Necessidades que nós temos de passar por determinadas privações, seja elas materiais ou morais, para que nós, dessa vez, escolhamos fazer diferente. E aqui o laboratório se faz em nos ajudar a praticar o bem. Porque aí, fazendo, nós vamos então reprogramando as nossas matrizes perispirituais. E aí construindo o novo ser, que é o nosso objetivo. Aqui na ânsia por esclarecimento, que é uma área que trabalha muito em parceria com provas existenciais, pois que nós precisamos, nesse processo de reprogramar as matrizes espirituais, do esclarecimento, que vai solidificar, então, o nosso aprendizado. Então, essas são as áreas fins da casa, e elas trabalham nessa nova estrutura com uma sinergia melhor e maior por conta das áreas de gestão criadas pela casa. Então, nós temos 6 vice-presidentes que tomam conta juntos dessa estrutura toda. Esperamos nós que assim nós consigamos estabelecer mais oportunidades de aprendizado. E fica então o pedido para que nós estudemos esse documento, que é muito importante para nós. Caracterização. Para caracterizar uma atividade, nós temos que buscar as fundamentações doutrinárias. Como caracterizar a reunião mediúnica? Então, a primeira referência vem do Livro dos Médiuns, onde Kardec nos fala
que, de acordo com o fim da atividade mediúnica, as suas características intrínsecas devem serem modificadas. Nossa. Mano, traz água não, que o negócio pegou. A outra nos diz respeito à orientação de Emmanuel nos Sentinelas de Luz, que é preciso considerar que, para aqueles que participam da reunião mediúnica, ou seja, os médios, que a esfera do invisível é a continuidade de sua própria. Obrigado. 35. Então, aqui nós vemos que, se eu tenho a finalidade de atender aos desencarnados vinculados aos adultos em situação de rua, que é uma atividade da casa, as características operacionais dessa reunião, elas devem ser modificadas para que essa finalidade possa ser atendida. Isso passa fundamentalmente pelo preparo daqueles que estão na reunião mediúnica, porque a vinculação psíquica dele é que vai dizer aonde vai estar, onde ele vai estar se colocando como instrumento, né, de atendimento das finalidades da reunião. Se eu estou numa reunião de atendimento aos adultos em situação de rua, mas se eu estiver pensando lá na recepção, quando eu vi entrando um irmão vinculado às situações incapacitantes, no processo de subjugação, quando chegar na reunião mediúnica lá de atendimento à situação de rua, eu não vou ter vinculação necessária para atender. Então, a atividade por si só, na sua mecânica de realização, precisa propiciar a vinculação psíquica necessária. Então, aqui eu já estou falando de finalidade, vinculação psíquica, preparação do trabalhador da atividade mediúnica. Se nós temos uma finalidade, se a vinculação psíquica do trabalhador está focada em atingir essa finalidade, se ele se prepara para isso, eu tenho, então, o quarto critério, que é o quê? Os tipos de espírito que, essencialmente, se comunicam na reunião. Então, o médium é aquele que vai filtrar as comunicações de acordo com a finalidade da reunião. O telefone toca de lá para cá. É verdade, porque não existe comunicação mediúnica sem a apresentação do espírito, porque, caso contrário, é anímica. Essa afirmativa quer dizer só isso. Não fala da vinculação psíquica do médium. O telefone toca de lá para cá? Toca, porque é preciso de um espírito para que haja comunicação mediúnica, caso contrário, é anímica. Ok? Critérios, então: finalidades, mecanismos para ensejar vínculo psíquico, requisitos para trabalhadores e tipo de espíritos comunicantes. Com base nessa fundamentação, esses são os critérios que tipificam as reuniões. Com isso, quantos tipos de mediúnica nós temos na casa? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra do quadro das atividades fins? Estão todas ligadas às atividades fins. Pronto. São 14. Eu sabia. Então, todas elas ligadas às atividades fins. Vamos ver uma? A Tati já me cobrou aqui, eu vou ver só uma. De apoio, atendimento, apoio mediúnico à melhoria interior. Qual é a finalidade dessa reunião mediúnica ligada à área de apoio à melhoria interior? Apoiar a assistência prestada aos participantes encarnados e não encarnados da área de apoio mediúnico à melhoria interior. Aquela área que eu falei que o nosso irmão Enio relatava as experiências com apoio mediúnico. Mecanismo para vínculo psíquico. Como que o médium vai se vincular a essa finalidade? Nós temos, nessa reunião, a presença física do dirigente do grupo. Então, tem a sala 20A. No dia da reunião mediúnica, que vai assistir àquela sala, o dirigente de grupo é convidado a participar da reunião mediúnica. Lá é feito um diálogo direcionado para ver o contexto daqueles que participam. Como é que você vê os participantes da reunião? A frequência deles, as necessidades, e tudo isso é material para vinculação psíquica do médium. Então, um diálogo direcionado, né, para trazer à tona essas circunstâncias do grupo. Os trabalhadores que estão aí, então, precisam de uma formação específica, ou seja, saber como é esse método de atendimento dessa reunião mediúnica. Com isso, nós temos, tipicamente ou essencialmente,
os atendidos, os comunicantes, adversários dos assistidos, renitentes em recuperação, espírito sob assistência da atividade. Essa informação é muito importante porque, no encerramento da atividade, é necessário que a gente avalie se as comunicações estão relacionadas com a finalidade da reunião. E assim, nesse instrumento do trabalho, nós vamos crescendo, 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 amadurecendo, que é o objetivo de qualquer atividade no bem. Eu falei de formação específica, não é isso? Então, com base nisso, nós então fizemos uma nova estrutura de formação do trabalho da atividade mediúnica. Eu não estou falando aqui da formação comum, porque todo trabalhador da FAC precisa passar por uma formação comum, onde ele vai conhecer aquela base doutrinária, todas as atividades e o método de atendimento da casa. A partir disso, ele escolhe uma das áreas para trabalhar. Vou trabalhar nas situações incapacitantes. E se for um caso médio, passa ainda por um processo outro de formação. A formação básica que nós chamamos, onde ele vai buscar, né, a teoria acerca da comunicabilidade com os espíritos. Depois, uma formação específica, onde ele vai entrar naqueles tipos de mediúnicas e vai estudá-los, vai estagiar, vai se preparar para isso. E depois, uma formação continuada, porque a formação continuada está ligada ao processo de nos evangelizar, então não acaba nunca. Que é um momento onde os médios vão ser constantemente chamados a refletir sobre a sua prática. E aí potencializar esse recurso de aprendizado que eles têm. Como que é a operacionalização disso? Nós temos a formação básica, é o ESM, que é feito pela Diretoria de Estudos Doutrinários. A formação específica aí é feita por uma diretoria criada nova, que é a Diretoria de Provisão de Recursos Mediúnicos. E a formação continuada também de responsabilidade dessa diretoria, que abre esse espaço regular para que o médium possa estar atendendo às suas necessidades de aprendizado. Isso tudo, nós estamos agora já exercitando o primeiro curso, começou mês passado, e está sob a responsabilidade do nosso irmão Mário Sérgio e o Gustavo. Boa, filho. Em fase de estruturação, o nosso aprendizado é constante. Então, nós estamos ainda em fase de estruturação das reuniões de psicografia ligadas ao Correio do Amor, que tanto as que estão em objetivo de atender a recepção de textos seriados, obras, como mensagens avulsas, de orientação, mensagens particulares, seja elas quais forem. Estamos nesse processo de amadurecer diretrizes para implantá-las. E também criação das células do Correio do Amor, que são intercâmbio com os dirigentes espirituais em cada área de gestão da casa. Concluindo, Tati. Nosso irmão Gustavo termina o artigo com essa citação. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomem parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam e devem aproveitar. Mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, atinjam suas finalidades, requerem condições especiais. Obrigado.